Olá, bom dia! Não é de hoje que serviços como saúde, educação e segurança pública estão defasados e que por isso as greves já fazem parte do nosso cotidiano. Mas dessa vez o quadro chegou no limite, pois as reivindicações não são por aumento salarial, mas sim para receber os salários que estão atrasados. Se lutar por melhores condições de trabalho e por salários dignos já era legítimo, o que falar da luta para receber pelos meses trabalhados? E para entender o drama que os servidores do Estado estão passando e o que o governador Robson Faria está propondo para ajudar o Estado a sair da crise, no programa de hoje eu converso com Simone Dutra, que é vice-coordenadora do Sindisaúde RN, e Rivânia Moura, que é presidente da Associação dos Docentes da UERN. A essas mulheres eu dou o meu bom dia de hoje, porque aqui no Diálogo Plural, infelizmente, a gente fala muito sobre crise, mas as crises que acontecem no Brasil de uma forma geral, que está atingindo todo mundo. Infelizmente, o programa de hoje a gente vai falar de uma crise efetiva do Rio Grande do Norte, né? Que chegou num limite que realmente não se sabe mais o que fazer, né? Então, vamos abordar isso hoje, ver se a gente consegue tentar levar um pouco para quem está em casa essa situação. Simone, seja bem-vinda. Qual a real situação, né, do Estado? Essas medidas propostas pelo governo são as mais viáveis? Porque essas propagandas que estão passando na TV o tempo todo, né? É aquilo mesmo? É uma solução? Olha, o nosso entendimento essa é a solução que o governo apresenta, protegendo um segmento da sociedade, como os empresários. Uhum. Por que os empresários? Porque há uma isenção fiscal muito grande nesse estado. Tem dívidas a serem cobradas que não são cobradas, como, por exemplo, temos uma dívida ativa aí, os empresários têm uma dívida ativa de 6 bilhões. Sim. E 1% dessa dívida é cobrada ao ano. Uhum. 6 bilhões poderia resolver a situação do Estado. Sem dúvida. Mas o governo Robson, ele opta por atacar os servidores, atacar os serviços públicos, porque ao retirar direito dos servidores, ele enfraquece o serviço público. Uhum. A opção que ele faz é essa, é colocar na conta do servidor toda a resolução. Sim. Né, dessa crise, que na verdade vem retirar direitos, vem privatizar a Previdência, porque cria Previdência complementar, empurra o servidor para contribuir para a Previdência. Uhum. E por outro lado não ataca os poderes, os privilégios do Poder Judiciário, os privilégios do Ministério Público, Sim. do Tribunal de Contas. Então, de fato, essa crise ela só existe para nós, servidores públicos, e para a população que nós assistimos, que nós damos assistência. Como você bem disse, essa questão de assistir, né? A impressão que a gente tem para quem o assiste, né, nos momentos eleitorais, tudo mais, para promover algum tipo de desculpa para a população, é que é aquilo, né? E que a gente tem que engolir aquilo ali de alguma forma. Rivânia, também seja bem-vinda. Rivânia veio bem a caráter. Como se deu a elaboração desse pacote, né? Ele foi discutido com a população ou segue o exemplo das PECs do governo federal? Foi bem o que a gente falou agora, né? Então, esse pacote que a gente tem, inclusive denominado de pacote da maldade, ele que penaliza os serviços e os servidores, ele é um pacote claramente pactuado com o governo federal, né? Aos moldes do que o governo federal tem imposto também em outros estados, tem feito com que isso seja efetivado e não teve nenhuma discussão com os trabalhadores, com a população em geral, com os sindicatos,
com os movimentos sociais. Então, isso também é uma medida arbitrária do governo, porque ele traz um pacote que apresenta aí venda de empresas, extinção de secretarias, o fim de vários direitos dos trabalhadores, aumento da alíquota previdenciária. Então, uma série de questões que a curto, médio e longo prazo terão efeitos na vida dos trabalhadores, drástico. E nos próprios serviços, assim, uma destruição dos serviços públicos desse Estado. E isso não foi sequer conversado com a população. E pior do que isso já é muito grave, né? Mas se você imaginar que ele colocou isso para votação em caráter de urgência, também imaginando que o Legislativo não tinha o que discutir, só deveria aprovar. Então, nós estamos numa intensa mobilização das categorias em frente à Assembleia Legislativa, vamos permanecer É bom que as durante esse pessoas processo, entendam, né, esse processo que vocês estão fazendo lá na frente, tudo isso, porque a impressão que dá, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, é que as bandeiras vermelhas, tudo mais, né, a luta pelos direitos, isso é coisa da CUT, isso é coisa de sindicato, e não sei o quê, e não procura saber o porquê que aquelas pessoas estão ali. Estão lutando pelos nossos direitos, não é? Mas parece que a cor da bandeira confunde um pouco a cabeça das pessoas. E é bom a gente deixar claro o que realmente vocês estão fazendo lá. Exato. Né? Ninguém pode patentear uma cor, né? O vermelho é a própria revolução. E só para deixar claro, nós não somos da CUT, mas os sindicatos têm um papel importante a cumprir na organização dos próprios trabalhadores. Então, assim, a falta de diálogo do governo tem sido imensa, porque coloca um pacote em caráter de urgência, sem discussão, e não aceita que a gente participe sequer do processo dentro da Casa Legislativa. Né? Dentro da Casa que se diz a Casa do Povo. Acabou acatando que as pessoas pudessem entrar. Mas acatando com determinada limitação, né? De forma restritiva. Então, assim, todas as sessões, elas são públicas, inclusive são televisionadas, são públicas, a população tem que ter acesso àquele espaço. A liminar que saiu é restritiva, colocou para a Assembleia decidir a quantidade de pessoas que poderiam entrar. Então, a gente não considera que é uma medida que favorece esse diálogo, porque a gente não estabelece lá nenhum diálogo, mas apenas presencia o que eles estão fazendo. Então, isso é a forma como o governo tem encaminhado, da força, né? O desmonte desse Estado. Sem contar com a repressão que a gente tem sofrido todos os dias, o aparato repressivo do Estado, toda a polícia está lá presente. Entendeu? Batalhão de choque, polícia militar, contra a população. Contra a população e contra eles próprios. Verdade. Que são servidores públicos também. Sem dúvida. Gente, eu vou pular aqui a pergunta 4 para Porque a gente conversa demais. Imagina, a gente tem que conversar sobre isso, sem dúvida alguma, para a gente poder falar mais sobre o que o governo fala do déficit de 80 milhões e coisas do tipo. É muita coisa para a gente entender. Fica aí 30 segundinhos que a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a crise financeira do nosso Estado e sobre as medidas propostas pelo governo para sanar o problema, com a presença de Simone Dutra, que é vice-coordenadora do Sindisaúde, e Rivânia Moura, que é presidente da Associação dos Docentes da UERN. Na última terça-feira, os deputados estaduais iniciaram a discussão sobre o pacote de medidas enviado pelo governo com o objetivo de tirar o Rio Grande do Norte da atual crise financeira em que se encontra. O pacote tem 18 pontos que geram polêmica entre os servidores públicos que estiveram na Assembleia Legislativa para protestar. Saiba mais na matéria de Ricardo Crush. Acompanhe. O pacote de ajuste fiscal proposto pelo Executivo Potiguar prevê demissões, retiradas de direitos, redução de salários e privatizações. Mal começou em 2018 e a luta dos trabalhadores já se faz necessário, porque o governo estadual, a alfaria, seguindo a cartilha do governo federal, que é o nosso patrão, né, está querendo impor de qualquer forma essa reforma da Previdência. E esse ajuste fiscal só prejudica os trabalhadores.
A exemplo da PEC do Fim do Mundo, aprovada pelo governo federal em 2017, o governo do estado pretende paralisar investimentos públicos em diversos setores por 20 anos. O congelamento de investimentos nas áreas básicas que a população necessita, como saúde, educação, segurança, isso é um absurdo. Além de tudo isso, o impacto na vida do servidor, na vida do trabalhador que já está há 8 anos sem correção salarial e eles querem retirar um adicional de tempo de serviço, retirar direito dos trabalhadores, aumentar desconto do IPE de 11% para 14%, fala da deficiência da Previdência, mas não cobra, por exemplo, os grandes devedores do Estado. Pagam a dívida pública e não abre uma sindicância sobre essa dívida, juros altíssimos. Não cobra, por exemplo, a dívida ativa de 7 bilhões que tem dos grandes devedores empresários desse Estado. Então é um absurdo o que estão querendo fazer. Resultado de anos de má administração, o déficit nas contas públicas do Estado pode penalizar mais uma vez servidores e a população em geral. Má administração são 20 anos de roubo, de arromba que esses deputados, esse governo vem fazendo contra o Estado e a gente que vai pagar conta, aumento de alíquota de previdência. E onde está o que tinha lá mais de 1 bilhão na IPERN? Já sumiu. E aí, é a gente que vai pagar esse serviço? Vai pagar por o ITEP, por exemplo, 12 anos sem reposição salarial, sem aumento salarial, ainda passar 20 anos com investimento congelado, 20 anos sem aumento salarial, isso é um absurdo. A gente não pode deixar um pacote desse passar, porque eu acho o seguinte, quem roubou, que pague a conta dessa situação que se encontra o Estado. Embora a reforma trabalhista tenha tentado enfraquecer os sindicatos, o momento é de luta. O movimento sindical, as centrais sindicais, os sindicatos, os movimentos sociais, nesse momento, tem que chamar a atenção não só de suas bases, mas da comunidade, da população como um todo, a necessidade que é dela estar na rua, lutando e resistindo contra tudo isso. Porque nesse momento, a palavra central é resistir para garantir e depois conquistar. Sem dúvida. Rivânia, o governo fala de um déficit, né, de 80 milhões na folha de pessoal. Como esse pacote é apresentado e como uma solução para isso? Olha, o próprio governo reconhece que esse pacote não soluciona o problema. Né? Que esse pacote não muda de forma substancial a situação que nós temos hoje no Estado. Então, essas medidas adotadas pelo governo, restritivas e de extinção de direitos dos servidores, só colocam o Estado numa situação mais difícil, numa situação mais complicada. Então, o que o Estado tem proposto com relação a isso? Demissões, né? A questão dos cargos comissionados, demissões de pessoas que já são aposentadas, tem CLT, demissões de diversos servidores e aponta isso como uma solução. Isso não pode ser uma solução, porque está tirando a responsabilidade que é do poder público e penalizando os trabalhadores de forma individual. Essas demissões, da forma como o governo prevê fazer essas demissões, certamente vai causar um transtorno muito grande. A gente não aceita nenhum tipo de demissão, né? E não vamos aceitar nenhum tipo de demissão dos servidores públicos. Fora a demissão, a questão do congelamento dos salários, a questão das progressões, que acaba, né, quinquênio. Então, uma série de direitos que o governo justifica que traz impacto para resolver essa questão. Mas o próprio secretário Cristiano afirma que o impacto não resolve a questão. Então, quer dizer, o governo teria outras formas para resolver. No caso dos comissionados, a gente propõe que extinguir os cargos comissionados que não são de carreira e substituir por concursados, que são de carreiras e que fazem parte daquele órgão, né? Que conhece a dinâmica do trabalho e tudo. Então, essa seria uma medida a ser adotada também com relação a essa situação. Então, assim, nós elencamos, inclusive, várias questões que poderia ser solução para o Estado, diferente dessas que o governo apresenta, diferente dessas que o governo aponta, como, por exemplo, rever as isenções fiscais, ou acabar com as isenções fiscais, porque mesmo não existindo esse déficit aí que o governo apresenta,
né, de 80 milhões, as isenções fiscais nesse estado, só a empresa Guararapes é quase uma folha inteira dos servidores, 272 milhões de reais. Né? Daria para pagar todos os servidores do estado, praticamente, com essa isenção fiscal. Então, assim, o que se mantém? Privilégios. Sim. Né? Então, essa tem sido a direção que o governo deu para a política econômica adotada no estado. Simone, o governador convocou a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária e avisou que outras serão convocadas até que se votem as pautas. Quanto custam as sessões extraordinárias para os cofres públicos? Olha, a gente não tem essa informação de quanto foi, mas com certeza é um valor bem razoável, porque eles estavam de férias e recesso, né? Então deve realmente ser algo que vá ter um impacto sobre as finanças do Estado também. No momento tudo é já, gasto, né? Exatamente. Mas infelizmente o executivo, o legislativo, eles andam muito afinados, né, com o mesmo propósito, com a mesma política, e estão aí para votar e para fazer o que o próprio governo federal está pressionando. Era isso que eu ia dizer agora, nada muito diferente do Exatamente. governo Temer, né? O Temer, o fato de aprovar, porque na verdade nós estamos, os servidores do Estado do Rio Grande do Norte estão vivendo sua reforma trabalhista, né, neste momento, e previdenciária ao mesmo tempo, que na verdade é a política do governo Temer, que é de ajuste fiscal em cima da classe trabalhadora, de redução do tamanho do Estado, de contenção de recursos para os serviços básicos, quando continua pagando muito dinheiro, quase mais de 50% da receita com a dívida pública, né? Com a dívida pública que não tem fim de ser paga. Quanto mais se paga, mais ela tem, mais ela cresce. E o governo Temer, com o compromisso que tem com o mercado financeiro, com os grandes empresários, coloca faz reformas, anti-reformas no sentido contrário, no sentido de retirar direitos, no sentido de fechar serviços, porque o que a gente está vivendo é isso, né? Nós estamos vivendo um cenário nacional e local muito complicado para os trabalhadores e para a população também, porque isso, com certeza, vai afetar a médio e a curto e médio prazo o funcionamento dos serviços. Eu poderia só complementar com relação a uma questão? Acho que é importante um esclarecimento para a população que nos assiste com relação ao ajuste fiscal. Porque muito tem dito, então vocês são contra ajuste fiscal, vocês são contra... Não é o ajuste fiscal em si, mas a forma como o ajuste fiscal e o direcionamento do ajuste fiscal. É preciso um ajuste fiscal nas contas públicas, mas é preciso um ajuste fiscal que reveja os privilégios que têm as grandes empresas, que possa, por exemplo, rever os privilégios do sistema financeiro, né? Que possa, por exemplo, rever a dívida pública. Isso também seria ajuste fiscal. Só que seria um ajuste fiscal que não penalizaria somente, ou que não penalizaria os trabalhadores, mas que iria cobrar, de fato, de quem tem o dever com o Estado e não tem cumprido. Então, é esse ajuste fiscal, da forma como ele tem sido planejado, da forma como ele tem sido operacionalizado, que a gente considera que é maléfico para a população, né, em especial para os trabalhadores. E para quem tem privilégios, né? Não é possível, nós estamos com 2 meses de salários atrasados, sem pagamento do 13º, nessa situação, e em outubro de 2017, o TJ pagou, né, o Tribunal de Justiça pagou uma folha de quase 40 milhões de auxílio moradia retroativa a 5 anos. Mais de 40. Simone, a gente pode continuar isso no próximo bloco, que o nosso tema de hoje é crise no Rio Grande do Norte, está atingindo todo mundo e você, sem dúvida, deve ficar atento ao programa de hoje. 30 segundos, não sai daí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre a crise financeira do Rio Grande do Norte e as medidas propostas pelo governo do estado para sanar o problema. Com a presença de Simone Dutra, que é vice-coordenadora do Sindisaúde, e Rivânia Moura, que é presidente da Associação dos Docentes da UERN. Simone, o governo propôs a extinção de secretarias, né, como a gente já falou, para reduzir custos. No entanto, o número de servidores nas 3 pastas, né, esporte, lazer, apoio à reforma agrária e departamento estadual de imprensa, não chega a 100. O que de fato poderia ser feito com relação aos cargos comissionados em todos os setores do governo? Olha, como a Rivânia até já falou no início, é necessário aproveitar os quadros que existem no serviço público. Nós somos 100 mil servidores. Sim. Muitos têm pós-graduação, pessoas que muitas vezes não são aproveitadas no seu potencial, na sua capacidade. Geralmente vem alguém de fora para assumir determinados cargos. Por que não aproveitar o quadro de pessoal capacitado que nós temos? Então, essa extinção dessas secretarias é também só mais um paliativo e que, na verdade, retira a questão da educação, da atividade esportiva. É importante, deve fazer parte da rotina, deve fazer parte, ser uma coisa importante no dia a dia da juventude. Né? Quando a gente tem altos crimes, índice de criminalidade. Sim. O que se coloca mais é a questão da repressão se tem políticas de incentivo à juventude, na educação. Então, por que tirar? Por que extinguir a Secretaria de Esporte? Por que extinguir uma secretaria que vai tratar da questão da reforma agrária, quando a gente sabe que tem um grande número de trabalhadores sem terra nesse estado? Sim. Então, na verdade, é mais uma prova que essa política, esse ajuste, ele só serve para a classe trabalhadora, para a população. Ele não mexe no eixo, né, nos privilégios, não mexe com aqueles que realmente estão com o poder na mão. Rivânia, quanto à venda da Potigás, qual a explicação para se desfazer de um órgão que tem dado lucro ao Estado justamente em um momento de crise? Falou da Potigás, falou do Centro de Convenções, né? Falaram em várias coisas, da SEASA também, né? E aí? Então, em todo o processo de privatização, que nós já tivemos nesse país, o Estado só vende empresas altamente lucrativas. Sim. Né? Porque o capital também não tem interesse de comprar empresa em falência ou empresa que não dê lucro. Então, certamente, o Estado está se desfazendo de uma cota parte de uma empresa que hoje é altamente lucrativa para o Estado. Então, assim, fica contraditório com a própria proposta do ajuste fiscal, do RN urgente, que é recuperar as contas, que é aumentar a arrecadação, que é fazer com que esse processo de arrecadação e gasto possa manter um equilíbrio no discurso do governo. Então, isso é contraditório com o que o próprio governo tem feito. Né? De que forma esses recursos vão entrar, que a gente sabe que a venda também de empresas lucrativas públicas tem sido uma venda a custo muito baixo, e isso favorece o empresariado, que já saiu aí com nota, né, favorável ao pacote fiscal. Então, realmente mostra a cara de que para quem serve esse pacote fiscal e recai principalmente toda a consequência para os trabalhadores. Eu gostaria de reforçar e citar um ponto específico aqui com relação à Previdência. Sim. Nós tivemos em 2005, aqui no Rio Grande do Norte, uma reforma da Previdência, seguindo os moldes da reforma de 2003 do funcionário público federal. Então, em 2005, nós tivemos várias mudanças na Previdência aqui no Estado. A questão do teto, de voltar a contribuir, todas as questões que tinham sido da reforma nacional. Não resolveu o problema. Tanto é que não resolveu, né, que o governo apresenta esse desastre. Mas não resolveu e nem vai resolver as medidas que o governo apresenta agora, como a questão do aumento da alíquota previdenciária. Depois dessa reforma de 2005, nós tivemos a criação de 2 fundos, o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro. Em 2014, eles juntaram esses 2 fundos
previdenciário e financeiro. Isso possibilitou com que os saques no recurso da Previdência fosse realizado pelo governo. Então, a Previdência Estadual sofreu saque em 2014, 2015, 2016, até limpar Quase 1 bilhão. todo o fundo de reserva que tinha na Previdência. Né? Ou seja, foram mais de 800 milhões que foi retirado do fundo da Previdência. Sim. E assim tem sido feito durante toda a história da Previdência no Brasil, que tem sido um grande fundo de arrecadação. Aí agora, todo o discurso da crise, do déficit, de que nós temos que pagar, enquanto que o aumento da alíquota tem um impacto pequeno para a recuperação da Previdência. Sim. Recuperar a Previdência seria cobrar as empresas que devem para o Estado, seria, por exemplo, direcionar recursos para recompor o fundo previdenciário. De que forma o governo está pensando em recompor o fundo previdenciário? Porque se não tiver essa recomposição, 14% não vai solucionar nada do que o governo quer. Só vai penalizar os trabalhadores, diminuir salário atrasado a mais de salários que já estão defasados há mais de 7 anos. Né? Então, penaliza o trabalhador quando o retorno disso não vai resolver, e isso claramente para dar uma resposta para o governo federal, porque ele deixou muito claro que pactuou o empréstimo, dando como moeda de troca a nossa Previdência. E instaurando também a Previdência Complementar, que significa uma outra contribuição com o nosso salário. Né? Manter um fundo financeiro do Estado com o nosso salário. Sim. A verdade é isso. Simone, a gente está se encaminhando para o final do programa. O governo afirma que essas medidas visam a tentativa de viabilizar junto ao Ministério da Fazenda Ministério da Fazenda empréstimos ao Banco Mundial para, nesse caso, não estaríamos entrando em uma outra dívida, né, tirar de um para colocar em outro. Como é que você está vendo isso aí? Exatamente. Nós afirmamos que nós apresentamos conjuntamente à do Hermes de Saúde uma carta com 10 pontos mostrando que saídas deveriam ser adotadas e não esse pacote. Né? Então, é isso. Nós achamos que precisa suspender o pagamento da OAS, do Arena das Dunas, que já está mais do que comprovado que é superfaturado. Nós defendemos que haja cobrança da dívida pública. Só a Oi deve 164 milhões ao governo estadual. Enquanto isso, vamos cobrar esse povo. Exatamente. Cortou o telefone de todas a Secretaria de Saúde. Nenhum hospital hoje tem um ramal para fazer ou para receber ligações. Mas a Oi deve 164 milhões. Não paga nem com o serviço, né? Exatamente. Defendemos que haja o corte, redução da isenção fiscal, esses 400 milhões que são deixados de arrecadar no Estado, por conta dessas empresas, e também atacar os privilégios do Legislativo e do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que a gente já viu que tem sobra de recursos em caixa e não há um retorno, esse recurso não volta. Nós queremos cobrar isso também. Precisa ter limite nos salários. Não é possível que um juiz chegue a receber 100 mil reais por mês. Fora os privilégios, né? Fora os privilégios. Então, nós temos sim a saída para essa crise. Porém, não é uma saída que penaliza o servidor, que penaliza a população, e sim quem realmente tem que pagar por essa conta. Simone e Rivânia, muito obrigada pela presença das duas. Uma pena que a gente tenha tão pouco tempo, mas a gente garante aqui no Diálogo Plural que, se esse problema perdurar e continuar, a gente vai continuar batendo nesse assunto até que isso se resolva. E o que a gente deseja é sorte para o nosso país, né? Chamamos todos os servidores para estarem lá na Assembleia Legislativa, porque vai ser o momento de votação da maioria das matérias que mais atingem os servidores. Entrem no site do nosso Diálogo Plural, se você quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural. Acompanhe o Instagram do Sinteste RN no site www.sintestrn.org.br ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/sintestrn. Lá tem todas as informações. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.